Pesquisa, Jair Bolsonaro, nosso entrevistado desta quinta-feira. Candidato, boa tarde, obrigado em nos atender aqui na CBN Recife, na CBN Caruaru. Boa tarde, um grande abraço aos amigos de Recife, Caruaru e região. Um abraço ao meu querido Nordeste aí, estou à disposição. Bom, candidato, primeiro agradecer a sua disposição em falar conosco, sabemos aí da sua limitação médica, limitação clínica. O voto acontece no próximo domingo, essa é uma eleição bem dividida. O seu opositor, o candidato Haddad do PT, ontem inclusive falou aqui, tem falado em emissoras de rádio e tem, evidentemente, tecido fortes críticas a tudo que o senhor vem falando a respeito de propostas. Por exemplo, o Haddad disse que, eleito fosse o senhor iria tirar alguns direitos trabalhistas que o senhor votou contra o trabalhador na CLT. Primeiro, eu queria saber a sua resposta em relação a isso e queria que o senhor esclarecesse, de certa forma, para o público do Nordeste, de fato, o que é que o senhor pensa com relação à legislação trabalhista. Primeiramente, o candidato Haddad do PT, o que ele sabe fazer é caluniar os outros. Ele foi prefeito de São Paulo, concorreu à reeleição, nem foi para o segundo turno. Fez um trabalho tão ruim na capital aí, no maior estado do Brasil, que ele sucumbiu, ele não conseguiu passar para o segundo turno. E a campanha deles, em vez de eles falar o que fizeram ao longo de 13 anos para o Brasil, o que o PT fez ao longo de 13 anos para o Brasil, a não ser roubar a nação, assaltar estatais, arranjar dinheiro público para ditaduras de fora do Brasil, se aproximar da Venezuela, de Cuba, o seu braço direito aí, que é o PCdoB da Manuela Dávila, aproximar-se da Coreia do Norte. Fazer com que em 13 anos do governo do PT a educação regrediu. O que o pobre mais quer é que seu filho seja melhor do que ele via instrução, via escola, e não conseguiram sequer isso. Fizeram um plano aí, ou melhor, copiaram um plano de Fernando Henrique Cardoso e mudaram de nome Bolsa Família e se titulam o dono do Bolsa Família, caluniando os outros, dizendo que se o outro chegar, ele vai acabar com esse plano. E dizer para o senhor Haddad que não adianta falar em direito trabalhista se não tem trabalho. Hoje ninguém mais quer investir no Brasil, ninguém quer abrir uma empresa, tem difícil a burocracia, o cipoal de legislação para você poder operar um negócio. O Brasil afundou com o PT, perdemos e muito, fez negócio com alguns países do mundo com viés ideológico, aproximou-se do que é de pior da economia no mundo, se afastou dos Estados Unidos, não aceitou as credenciais do embaixador de Israel por um ano. Então esse é o PT. E agora eu sei que o senhor Haddad prega que eu vou acabar com o Bolsa Família. É um mentiroso. Ele tem que falar o que eles fizeram ao longo de 13 anos à frente do PT no Brasil e o que ele fez à frente da maior cidade nordestina, que é São Paulo. A cidade que mais tem nordestina é São Paulo. Então peço aos amigos do Nordeste que têm amigos, têm parentes em São Paulo, ligue para São Paulo e procure saber quem expôs o senhor Haddad. Agora, o que me deixa chateado são essas mentiras. CLT. Nós fizemos uma pequena reforma na CLT. Mais da metade da população do Brasil está desempregada, não tem emprego. Repito, não adianta você falar em direito trabalhista se você não tem emprego. Ele também está inventando que eu vou acabar com o 13º. Eles usaram essa tática em 2002, dizendo que parlamentares de partidos de oposição a eles, como o PSL na época, PMDB, PTB, o meu partido PP, havíamos votado um projeto para acabar com o 13º, com fundo de garantia, com hora extra, com licença gestante. São mentirosos, até porque você não pode acabar com o direito trabalhista via projeto de lei, porque esses direitos trabalhistas são garantidos na Constituição. Invento que eu vou criar a CPMF, em especial o Geraldo Alckmin agora fazendo dobradinha com o senhor Haddad. Quem criou a CPMF no passado foi o PSDB. Eu não criei a CPMF. E um assessor meu resolveu falar que a estrutura remuneratória no contra-cheque aqui dos brasileiros é uma jabuticaba. Ele falou que devia ser mais enxuta a estrutura remuneratória, não falou em acabar com nada. E o PT aproveita isso para nos criticar. Com mentira não nos vencerão. E dizer ao povo nordestino, um povo conservador, um povo de família, que quem criou o tal do kit gay foi o senhor Haddad, quando estava à frente do Ministério da Educação. Esse homem criou
fez filmes, fez cartazes, fez livros, ensinando a criancinha, o filho de você, nordestino, a partir de 6 anos de idade, aprender a fazer sexo nas escolas. Nenhum pai quer que o seu filho, sua filha, aprenda a fazer sexo nas escolas. Este foi o legado do senhor Fernando Haddad. Inclusive, ele não é dono de si. Toda semana ele está lá em Curitiba se consultando com o presidiário o que deve fazer. É uma vergonha. Assim como o crime organizado comanda o crime dentro da cadeia, o PT, o seu chefe maior, condena a polícia de dentro da cadeia. Tem muito eleitor de Lula que está passando para mim. Tem muita gente que foi enganada pelo PT no passado. Amigos meus, inclusive, acreditaram no PT. Em especial em 2002, não tinha José Serra de um lado e o Lula de outro. O PSDB estava desgastado, longe de querer criticar o Serra, mas estava desgastado. E acreditaram no discurso salvador de Lula. E o Brasil chegou onde chegou. Acabaram com a Petrobras, acabaram com o fundo de pensão, arrebentaram com o Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico, arrebentaram com o Brasil. O que nós queremos é resgatar isso, resgatar os valores familiares, fazer que o povo volte a acreditar. Dizer que as crianças serão respeitadas em sala de aulas, as famílias serão respeitadas. Vamos parar com essa política de nos dividir. O PT dividiu o Brasil de brancos por um lado, negro para outro, nordestino de um lado, sulista para outro, pais de um lado, filhos para outro, homossexuais e heterossexuais. Esse foi o PT. Dividiu o Brasil. Nós vamos unir o Brasil. Nós vamos valorizar a mulher brasileira. O que a mulher mais sofre hoje em dia é saber se o seu filho vai chegar da faculdade, da escola à noite em segurança em casa. Ou se for numa festa de um amigo no sábado, domingo, que vão chegar com vida em casa. Nós vamos jogar pesado nessa área. Nós vamos nos empenhar junto ao Parlamento brasileiro para reduzir a mortalidade penal. Esses menores de 16 e 17 anos são bandidos. Não são pessoas que não sabem o que estão fazendo, não. Não são vítimas da sociedade, são bandidos e têm que ser tratados como bandidos. Nós, o que depender de mim, porque depende do parlamento também, nós vamos dar um cidadão de bem, ao cidadão de bem, com alguns critérios, o legítimo direito a ter uma arma dentro de casa. Hoje só bandido tem arma. O homem do campo, inclusive, está à mercê de marginais do MST que comete todo o crime de barbaridade em fazendas. Vamos resgatar o agronegócio, dar-lhe segurança jurídica. Vamos valorizar a agricultura familiar. O Estado, o país, a nação, os ministérios têm que existir para ajudar a população e não para atrapalhar quem queira produzir. Então, lamento aí o senhor Haddad, em vez de falar a verdade, tá certo? Em vez de mostrar realmente o que eles fizeram no passado e querem continuar fazendo agora, ficam mentindo e caluniando outros candidatos. Candidato Jair Bolsonaro, do PSL, conosco aqui na CBN Recife. Candidato, a essa altura da eleição, a eleição já é no próximo domingo, alguns nomes do PSDB já estão, inclusive, em racha com a própria legenda, declarando apoio ao senhor. Aqui no estado, por exemplo, o candidato ao Senado do PSDB, Bruno Araújo, já gravou um vídeo com o líder que faz carreatas aqui em favor da sua campanha, e a gente viu o vídeo do candidato João Dória, de São Paulo, também circulando nas redes sociais, dizendo que não vota de jeito nenhum no PT no segundo turno, deixando entre linhas que vai apoiar o senhor no segundo turno. Como é que o senhor enxerga agora já essa debandada de tucanos apoiando a sua candidatura? O vice-prefeito também, ou melhor, o candidato a vice-governador por Minas Gerais fez a mesma coisa. João Dória em São Paulo não faz campanha pro Alckmin, tá? Ele se omitiu, e os seus cabos eleitorais fazem muito campanha para mim. No momento, eu tenho alguns prefeitos na minha frente, de um total de 14, que assinaram um manifesto chamado Carta de Glicério, exatamente hipotecando solidariedade e apoio ao nosso trabalho. Anteontem esteve aqui a senhora Tereza Cristina, do DEM de Mato Grosso do Sul. Ela é líder da bancada ruralista, apresentou aqui o apoio de 262 deputados e senadores dos mais variados partidos, nos apoiando inclusive no primeiro turno. Ou seja, nós estamos unindo, nós não dividimos, nós não temos coloração partidária. Até me perguntaram outro dia que, por exemplo, o estado do Nordeste elegeu um governador do PT e eu for presente, como vou tratar esse governador? Eu vou tratar o povo daquele estado como o povo de outro estado qualquer.
nós não dividiremos o Brasil, nós uniremos o Brasil nessa bandeira maravilhosa, verde e amarela, onde está escrito ódio e progresso. Candidato Jair Bolsonaro, a presença sua no debate hoje da Globo era esperada por muita gente, por recomendação médica. O senhor não vai? O senhor entende que para o senhor nesse momento é melhor não participar desse debate? Eu gostaria de participar até para rebater essas mentiras que vem falando a meu respeito, 13º, CPMF, Bolsa Família. Mas você sabe que as mídias sociais têm um peso muito forte hoje em dia nas comunicações. E temos rebatido tudo isso. Agradeço à Rádio CBN aí de Recife, Caruaru, por esse espaço ao vivo para poder esclarecer muita coisa a vocês. E eu tenho a convicção, a certeza, que a grande surpresa positiva nas eleições virão do nosso Nordeste. Nós teremos uma votação nunca vista por alguém diferente do PT nessa região. O povo daí cansou de ser tutelado pelo PT, como se o PT fosse dono deles. O PT não é dono de ninguém, partido nenhum é dono de ninguém. O que nós queremos é um Brasil melhor para todos, respeitando a família, respeitando a criança na sala de aula, dando direito à legítima defesa ao cidadão. Nós queremos isso. E eu agradeço todo o apoio que estou tendo no Nordeste nesse momento. Candidato. E até daqui a 2 dias, né? Eu até apelo ao pessoal, vamos arranjar mais um voto para nós, um indeciso, aquele que queira votar nulo, às vezes um parente que está votando um candidato que não tem chance. Vamos praticar o voto útil, que se Deus quiser, nós resolveremos as eleições no primeiro turno agora. Ô candidato, para a gente seguir para a reta final do nosso bate-papo, o fato de não ter tido candidatura aqui, o Luciano Bivar é o deputado federal, o candidato a deputado federal, vai para a reeleição, esse tem declarado apoio, o senhor tem trabalhado, outros nomes aqui, nessa reta final, Júlio Lócio também se agregou ao Coronel Meira, ao Gilson, para tentar capitanear mais ainda a sua campanha. O fato de não ter tido candidato ao governo, especificamente do PSL aqui, o senhor entende que prejudicou ou não alterou em muito? Olha, nós pegamos o partido, faltava aí um mês antes do limite de filiação. Não pudemos trabalhar para termos um quadro mais robusto. Mas o Luciano Bivar vem conduzindo a contento as eleições aí. Eu tenho plena convicção que ele será reeleito deputado federal, um grande parceiro nosso, um grande representante do Nordeste. E temos poucos nomes no Nordeste, sim, mas são nomes de peso, nomes que com toda certeza farão com que os seus respectivos estados, né, se orgulhem desses nomes. Então um abraço ao Luciano Bivar e boa sorte a ele. Como é que vai ser sua relação com o governador de Pernambuco? Seja Paulo Câmara, que caminha para a conquista em um primeiro turno, ou seja Armando Monteiro, são os dois em tese que podem ir para o segundo turno, hein, candidato? Olha, não interessa quem chegue, né? A proposta do nosso economista Paulo Guedes é menos Brasília e mais Brasil. Ou seja, é tirar a responsabilidade da União e lançar o recurso diretamente para governadores e prefeitos, para que eles possam, então, de acordo com a necessidade local, porque eles sabem, uma casa feita em Manacapuru, por exemplo, aí em Caruaru ou em Porto Alegre, são diferentes. A questão de umidade, temperatura, prestação pluviométrica, poder aquisitivo do povo é diferente, não é a mesma casa, tá? A questão do saneamento básico também entra nessa linha. Então, os prefeitos e governadores vão ter o recurso em mãos para administrar o seu estado, o seu município. Ok. Candidato Bolsonaro, obrigado pela sua atenção, pela fala aqui ao Nordeste, a CBN Recife, a CBN Caruaru. Boa sorte e até um próximo encontro. Obrigado, só para reforçar, né? O meu sogro é nascido aí em Crateús, Ceará. A minha filha, então, tem sangue de nordestino, caba da peste em suas veias, e esse é o Brasil, uma mistura de todos, somos um só povo, uma só raça, e unindo o Brasil, nós venceremos esses obstáculos que o PT nos botou pela frente.